Se esse título te causou uma certa estranheza, porque afinal, como que você vai executar uma obra sem um projeto arquitetônico? Pensa bem, por que a humanidade resolveu projetar, planejar? Foi através da vivência da execução, dos problemas que foram surgindo durante a execução, que se houve a necessidade, que se viu a necessidade de se criar esses planejamentos, esses projetos. Em que momento da história nós, arquitetos, realmente achamos que não seria mais necessário o dia a dia da obra, a noção de processos construtivos para evoluir nosso projeto arquitetônico? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do quadro Hashtag da Obra para o Projeto. Nesse quadro eu vou trazer temas que vão ajudar você, arquiteto e estudante de arquitetura, a entender melhor os processos construtivos, a evoluir o seu projeto arquitetônico, a gastar menos o dinheiro do seu cliente e, portanto, ganhar maior relevância no mercado. Meu nome é Maria Fernanda Pelaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora e trabalho hoje principalmente na gestão da execução das nossas obras. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o porquê que é a obra que faz o projeto, porquê que nós temos que voltar a entender os detalhes construtivos para evoluir nosso projeto arquitetônico. Vamos exemplificar melhor essa história. Pensa numa dieta. No momento que você decide emagrecer, o que é a primeira coisa que você faz? Uma lista das coisas que você precisa fazer, certo? Você vai começar a pensar nos alimentos que você vai deixar de comer, os carboidratos, os doces, as gorduras. Você vai começar a pensar em qual exercício físico você vai fazer, qual a frequência desse exercício físico. Isso é um projeto, isso é um planejamento. E como é que você tem esse conhecimento? Justamente porque alguém viveu isso na prática. Alguém teve que emagrecer, alguém teve que gerar esses conhecimentos para poder criar esse mecanismo de planejamento, para você ter ciência de como fazer essa lista para emagrecimento. E a cada novo dia vem surgindo novas formas de emagrecer. Portanto, o projeto emagrecer, ele não é fixo. Não existe apenas uma forma de você emagrecer. Isso é um tema super manjado hoje em dia. Todo mundo tem uma nova receita de como se emagrecer, de quais exercícios tem que fazer, de quais comidas tem que comer. Se a execução da dieta é uma forma de você descobrir melhores formas de se emagrecer, por que nós, arquitetos, paramos no tempo? Por que a gente realiza sempre os mesmos detalhamentos? Por que a gente entrega tudo isso no início, antes de começar a obra para o cliente e acha que é o suficiente para realizar uma obra? Do mesmo jeito que uma dieta, aconteceu com a arquitetura. Foi iniciando as obras, foi as pessoas escambando ali a construir, foi vivenciando os erros da prática e sentindo a necessidade de se criar detalhes, de se criar um projeto, realmente. Imagina só na antiguidade, as primeiras obras que começaram a surgir no mundo. Você acha que eles tinham um projeto detalhado de como eles iam executar aquilo? Foi executando, foi botando a mão na massa realmente, que eles começaram a descobrir os problemas que iam causando durante a execução e como eles poderiam melhorar isso através do projeto, através de um planejamento antes da execução. O que eu vejo hoje em dia é que a maior parte dos arquitetos acabam terceirizando a execução, entregam apenas o projeto. Não tem nada de errado nisso. O que tem de muito errado é você não se preocupar de como essa obra vai ser executada, de como o seu cliente está executando o projeto que você realizou. Você deve estar até pensando, mas eu vou à obra, eu confiro, eu faço medição de todos os ambientes para ver se ficaram de acordo com o projeto, eu confiro prumo, esquadro, paginação, escolha de revestimentos, a tinta, se está tudo colocado no lugar. Será que é só essa mesmo a posição que nós temos dentro da obra como responsáveis? Será que o arquiteto não tem que olhar para a estrutura? Ou será que é só responsabilidade do engenheiro? Muitas das obras que você terceiriza para o seu cliente, você é o único especialista que ele tem contato. Às vezes é só você, arquiteto, que está indo para a obra, que o engenheiro simplesmente assinou ali o projeto de estrutura. E quem está indo na obra é você, para fazer essas medições, para observar esse tipo de coisa. Mas acaba fechando os olhos para as outras coisas. Você faz um corpo de prova dentro da sua obra? Que eu saiba, a carga estrutural de um prédio ou de qualquer edificação não vai via Wi-Fi por solo. Se existe estrutura na sua obra, se por acaso existe concreto armado, você tem que fazer corpo de prova. Você tem que romper os corpos de prova. Qual a garantia que você pode dar para o seu cliente que aquela estrutura tem o MPA que o seu engenheiro estrutural recomendou? Ah, mas eu uso concreto usinado.
Eles rompem corpos de prova, fazem todos os laudos, tudo certinho, não preciso me preocupar com essa parte. Ô dó! Na minha última obra, na obra que eu estou executando agora, eu tive que trocar de concreteira 3 vezes. Isso porque o projeto estrutural, ele veio especificado para 25 MPa e eu já pedi para a concreteira com 30, porque eu sei que pode acontecer algum problema. E como é que eu sei que pode acontecer um problema? Justamente porque eu rompo corpos de prova de todos os caminhões que chegam na obra. E por que eu mudei de concreteira 3 vezes? Porque as 2 primeiras não estavam entregando nem 25 MPa. Lógico que eu tomei todas as precauções, né? Quando eu percebi que a resistência daquele concreto estava vindo menor do que especificado pelo engenheiro. Não se preocupe quanto a isso. E tudo que precisava fazer em relação a isso, nós fizemos. E eu só pude tomar uma decisão a respeito justamente porque eu rompo os corpos de prova dentro de obra. Eu não acredito só nos corpos de prova que a concreteira rompe. Até porque quando eu confrontei a concreteira, que eu pedi para eles, olha, esse caminhão no dia tal, com a nota fiscal tal, não atingiu os 25 MPa. Isso porque eu pedi 30. Aí, de repente, perderam os rompimentos de corpo de prova, ficaram me enrolando. Quando me entregaram a ficha de rompimentos daquele caminhão, é lógico que no papel deles estava tudo acima de 30 MPa. Engraçado, né? Os meus não romperam com 30. Isso porque eu faço direitinho, de acordo com a norma. A gente rompe corpos de prova com 7, 14, 28 dias. E tem a prova e a contraprova. Ah, mas eu sou arquiteto de obra pequena. O engenheiro nem vai na obra, a gente nem vê muito essas coisas. Só eu que vou ali de vez em quando. Pois é, piorou. Se nem o engenheiro vai, se você é o único especialista que está lá, é você o responsável por tudo isso. Porque seu cliente é leigo. Quem que vai falar para ele que ele precisa conferir para ver se realmente a estrutura está com o MPa certo? Está com a resistência certa? Como é que você garante isso para ele? Já teve arquiteto dentro da minha obra, num momento que eu tinha acabado de concretar a laje, inclusive, só tinha ali vigas, pilares e laje, não tinha nem alvenaria ainda. Ele apontou para um corrugado, um eletroduto e perguntou se aquilo era uma tubulação de água. Não tinha nem alvenaria na obra. Como é que, nem pela visualização da etapa da obra, que primeiro eu subi a estrutura para depois vir com a vedação, o arquiteto teve a noção de entender de que aquele não era nem o momento de ter tubulação na obra. Isso é muito grave. Os arquitetos ultimamente têm se debruçado muito em cima do papel. Não tem vivido a obra, não tem visto como o papel vira realidade. E que eu saiba, projeto não foi feito para ficar no papel. Você não fez esse projeto para o seu cliente para que ele simplesmente engavete isso. O seu cliente vai executar o projeto que você fez. Então, se esse projeto vai sair do papel, você tem sim responsabilidade na execução desse projeto. Não só com escolha de revestimento, não só se a paginação está certinha, não com prumo ou com esquadro, e nem só com a estrutura. A compatibilização desse projeto também é responsabilidade sua. Pensa bem, tem elétrica, tem hidráulica, tem estrutural, tem o arquitetônico, tudo junto. Ah, mas tem o Revit hoje em dia. Que ótimo que temos plataforma BIM que a gente consegue fazer a compatibilização disso em 3D dentro do computador. Mas se você não tem noção de elétrica, se você não tem noção de hidráulica, se você não tem noção de estrutura, como é que você vai fazer a tomada de decisão para compatibilizar realmente esses projetos? A pessoa que está ali por trás do computador, por trás do programa BIM, ele tem que saber dos complementares, tem que juntar tudo isso com o arquitetônico para saber quais decisões ele tem que tomar. Porque afinal você vai simplesmente sair furando um monte de viga? Você sabe se pode furar aquela viga? Qual é a carga que aquela viga está carregando? Que movimentos você consegue fazer com a tubulação de água, por exemplo, às vezes para desviar de uma viga ou outra? Qual a utilização do shaft? Você tem que prever a parte de incêndio também, de ar-condicionado. Como é que você vai fazer tudo isso? Como é que você dimensiona um shaft sem saber dos complementares? Um arquiteto que não sabe diferenciar um eletroduto de uma tubulação de água, como que ele dimensiona um shaft de uma edificação? E ó, não sou eu que estou dizendo isso. Vou ler para você aqui o que está no CAL, dentro do nosso manual do arquiteto, no item de obrigações, na parte ali de regras. Olha só o que eles falam. O arquiteto urbanista deve responsabilizar-se pelas tarefas ou trabalhos executados por seus auxiliares, equipes ou sociedades profissionais que estiverem sob a sua administração ou direção e assegurar que atue com conformidade com os melhores métodos e técnicas.
Se você simplesmente terceiriza a obra para o seu cliente, você entrega o papel para o seu cliente e fala, se vira, como é que você está se responsabilizando pela execução dessa obra? Ah, mas eu faço detalhamento. Detalhar demais não garante uma obra bem feita. Inclusive, existem estudos sobre isso. Uma pesquisadora chamada Beth Beck, ela foi fazer uma pesquisa numa indústria de manufatura de um maquinário bem complexo de chips de silício, em que eram necessárias nessa fábrica duas habilidades, né? A engenharia, que fazia o projeto desse maquinário, né? A papelada de como e tudo detalhadinho de como vai fazer esse maquinário, e a parte da execução, a equipe ali de operação, que vai tirar do papel esses detalhes todos e realmente executar essa máquina aí de produção de chips. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Toda vez que a operação identificava um erro de projeto, algo que não poderia ser executado, eles reportavam a engenharia. A engenharia, ao invés de tentar entender a parte da operação, de como executar aquilo, vivenciar aquela execução, eles simplesmente se debruçavam mais e mais em cima dos seus detalhes e deixavam os seus detalhes mais elaborados. Acontece que os detalhes cada vez mais elaborados se distanciavam da execução. A operação já não conseguia mais ler esses detalhes. Era tanto detalhe de detalhe de detalhe que a operação se perdia. E cada vez mais tinham divergências entre o que estava sendo projetado e o que estava sendo executado. Qual foi a conclusão da Beth Beck quanto a isso? Ela concluiu que quem tem que mudar de comportamento não é a operação, é a engenharia. A engenharia que tinha que encontrar uma forma, uma comunicação mais universal, mais simplificada, mais concreta, mais de execução realmente, para fazer com que a operação entendesse aqueles detalhes. Você não pode simplesmente se debruçar em papel, você tem que entender como aquilo é feito. Daí que vem essa briga entre arquitetos e a execução. Ah, não é possível que a execução não conseguiu fazer exatamente aquilo que eu detalhei. Lógico, existem divergências. Pode ser que ele realmente tenha encontrado ali um problema dentro de obra que ele não conseguiu resolver e acabou resolvendo do jeito dele e acabou criando essas divergências entre projetado e executado, que acaba criando esses conflitos grandes entre arquitetos e a equipe de obra. Só que a culpa é nossa, não é da equipe de obra. Nós que somos os especialistas, nós que temos a técnica, nós que temos que buscar ter uma comunicação mais concreta com a nossa equipe. E muitos arquitetos, justamente por se debruçarem nos papéis e não sair do escritório, nem sabem dos problemas que eles causam dentro de obra. Porque como a obra vai resolver sozinha mesmo, o arquiteto terceirizou por cliente, o cliente foi se virar a executar, a equipe de obra simplesmente resolve o que tem que resolver na obra. Ele não vai perder tempo para reportar para o arquiteto aquilo que ele viu que poderia ter sido diferente no projeto. Então pode ser que você tenha cometido vários erros de projeto e nem nunca ter sabido deles, justamente porque a execução não te falou. Quer um exemplo recente que inclusive aconteceu comigo? Se eu não estivesse na obra, teria acontecido um problemão. Por conta de uma escolha atrasada de um revestimento, coisa que é bem comum entre nós arquitetos, né? Vamos combinar. A gente adora escolher um revestimento de última hora, né? Porque afinal a gente fica esperando ali as tendências novas, os maiores eventos aí do país acontecerem, para a gente saber aí o que a gente pode colocar de diferente nessa obra, ou sei lá. Com a gente aqui não foi diferente. A gente escolheu um revestimento com um certo atraso em relação aos outros revestimentos. Era um revestimento de banheiro. E o meu mestre de obra, ele considerou a colocação do meu contramarco a espessura dos outros revestimentos que eu já tinha em obra, dos outros banheiros. Ou seja, existia aquela diferença de altura entre contramarco e revestimento. Como é que você faz? Muita gente simplesmente manda cortar o alisar. Só que essa é uma obra de alto padrão que eu estou construindo. Como é que você manda cortar um alisar e perde a garantia da fábrica? Eu não posso fazer isso. Então, a solução é, ou você arranca todos os contramarcos, que no caso é um prédio. Esse problema se repete em todos os pavimentos. Se eu for simplesmente sair arrancando todos os contramarcos, além de eu perder os meus contramarcos, porque na hora de tirar você acaba danificando o material, acaba sem querer quebrando a pedra, né, da soleira e perdendo até um pouco ali daquele arremate, até o trabalho do pedreiro mesmo. Então, ou eu tiro os contramarcos, ou eu troco o revestimento, que no caso, a loja que eu fiz a compra, ela não recebe o revestimento de volta. O revestimento que já está em obra, esse mais espesso, esse diferente,
Eu não posso simplesmente devolver para a loja, ficar em crédito e comprar mais revestimento. Eles não me deram essa opção. Isso que é um prédio. Numa casa até pode ser um problema pequeno, né? Mas se é uma obra um pouquinho maior, que se repete um pouco mais, olha o tamanho do buraco de orçamento, de cronograma que você acaba causando por conta de um revestimento que você escolheu com um pouquinho de atraso. Como eu estava na obra, eu consegui criar ali uma solução diferente. Eu conheço a minha equipe de obra, eu sei que eles são muito competentes. Então a gente vai arriscar, de certa forma. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai revestir e o revestimento ele vai ter que dar direitinho junto com o alisar. E a função do alisar da esquadria é justamente, né, não mostrar essa conexão entre o contramarco e o revestimento. Por quê? Porque na hora de cortar o revestimento, pode ser que esse revestimento saia um pouco ali fora da linha. E isso acaba mostrando bastante. Mas como eu conheço minha equipe de obra, eu sei que vai ser possível. Agora, imagina, você que escolheu um revestimento com um pouquinho de atraso. O que você pode ter causado na obra, sem nem saber. E às vezes nem seu cliente sabe que você está onerando ele com esse tipo de problema que você causa. Sem contar de todas as responsabilidades que nós temos em estrutura, nos complementares e etc. E outra, quantas vezes você já ouviu falar de pessoas que simplesmente odiaram construir? Que, nossa senhora, construir dá muita dor de cabeça. Ah, o resultado é legal, mas a obra não valeu a pena. Pensa bem, se você instrui seu cliente, se você resguarda ele desses problemas que podem ocorrer, se você deixa ele ciente daquilo que pode acontecer dentro de obra, não vai ser um martírio construir. Seu cliente não vai ficar tão estressado. Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Se seu cliente se estressa com a obra, ele vai desmotivar outras pessoas a construírem. Outras pessoas que poderiam ser os seus clientes também. Ah, então quer dizer que eu vou ter que ensinar meu cliente a ser um gestor de obra, um arquiteto, um engenheiro? Não. A mesma lógica de um médico é o que a gente tem que ser. A gente tem que ser um especialista. Quando você vai ao médico, você não quer que o médico te ensine a ser médico. Você quer simplesmente o médico te aponte o que você tem de errado. E o que você tem que fazer a respeito desse erro, vamos dizer assim? Se você tem uma doença, uma gripe, por exemplo, ele vai te dizer, olha, você vai ter que ficar medindo sua febre, você vai ter que tomar esses antitérmicos, você vai ter que voltar aqui em tantos dias se não melhorar, porque daí eu vou ter que te dar um antibiótico. Coisas do gênero. É isso que a gente tem que assumir dentro de obra. É essa responsabilidade que a gente tem que ter em relação ao nosso cliente. Nós temos que ser um médico dos nossos clientes. E o seu cliente confiando em você, você tirando as dores do seu cliente dentro de obra, não sendo um martírio construir e sempre com aquela impressão de que eu gastei muito mais do que deveria para construir, justamente porque vai colocando um errinho aqui, um errinho lá do arquiteto, realmente, isso onera demais a construção. Um atrasinho de obra, o item mais caro, não sei se você sabe, de qualquer construção, é a mão de obra. Se você atrasa uma semana, você está atrasando uma semana do item mais caro da obra. E se você começou a entender e começou até a se preocupar de tudo isso que você precisa saber, de tudo isso que você precisa instruir para o seu cliente, meus parabéns. Isso quer dizer que você é uma pessoa responsável. Você não vai largar nas costas dos outros que são leigos a responsabilidade que é sua de executar o projeto que você fez. E eu já estive no seu lugar. Eu sei o que você está sentindo. Eu também, quando eu entrei na construtora e que eu assumi essa posição que eu tenho hoje de gerir a execução das nossas obras, que eu comecei a enxergar de tudo aquilo que eu não sabia, eu comecei a realmente entrar em desespero. Por exemplo, conhecimentos de liderança. Eu não sabia que precisava aprender a ser líder para poder executar uma obra. E vamos combinar que mulher no ambiente masculino, não sejamos hipócritas, é um tanto complicado. Você exercer liderança num espaço como esse é difícil, é complicado, mas é possível. E com o conhecimento que eu fui adquirindo, vivenciando dia a dia ali na construtora, as obras que a gente tem construído, eu posso te dizer o que você precisa saber. Você precisa saber tomar decisão. Como assim tomada de decisão? É óbvio que eu preciso saber como tomar uma decisão, mas para isso eu tenho que ter conhecimento dos procedimentos de obra. Ok, calma. Vamos primeiro entender qual que é o processo de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão nada mais é do que os dados sendo transformados em informação, informação sendo transformados em conhecimento, conhecimento que gera sabedoria e a partir da sabedoria em relação àquele tema que você consegue tomar uma decisão. Tá, ficou meio confuso. Como assim? Vamos dizer que eu estou andando na rua e cai um pingo de água no meu nariz. Isso é um dado.
Eu começo a olhar para os lados, começo a procurar mais dados, informação do porquê que esse pingo de água caiu no meu nariz. Começo a olhar para cima, ver se eu estou embaixo de alguma árvore, para ver se é um pingo de orvalho. Começo a olhar para os lados para ver se tem alguém lavando uma janela ou coisa do gênero, para ter respingado alguma água em mim. E olho para o céu e vejo que o céu está bem cinza, bem carregado. Esses dados, informação, se transformaram num conhecimento. Porque como eu sei que se está caindo água e se o céu está carregado, isso quer dizer chuva. Isso é um conhecimento. A minha sabedoria é, se eu sei que vai chover, eu posso me molhar. São as consequências daquele conhecimento. O que pode acontecer a partir daquele conhecimento, daquele fato. Que eu fui juntando dados e informação, conhecimento, e a partir da minha experiência, eu sei que se chover eu posso me molhar, portanto eu consigo fazer uma tomada de decisão. Que é, se vai chover e eu vou me molhar, então vamos procurar um abrigo, vou comprar um guarda-chuva, vou tomar uma decisão a respeito. Tá, ok, lindo, mas como assim? O que isso tem a ver com obra e como é que eu vou aprender a tomar a decisão? Bom, estando ali na obra todo santo dia, eu comecei a perceber que apesar de cada projeto ser único e existir problemas únicos de cada projeto, existe um padrão, existe um onde você tem que olhar, onde que você tem que direcionar sua atenção para saber o que você pode esperar em cada etapa de obra, quais problemas podem surgir. E é essa a intenção do canal. Eu quero trazer a obra até você, arquiteto. Se você se identificou com esse vídeo, se você começou a perceber das responsabilidades que você tem negligenciado, eu sei como é se sentir assim. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, até esse momento, eu tenho certeza que você se interessa pelo assunto. E eu tenho certeza que você vai gostar do canal, então. Se inscreve no canal, clique em gostei se você gostou desse vídeo e compartilhe com as pessoas que você acha que também tem que abrir um pouco mais a cabeça, que também tem que ter uma visão mais ampla do que é a arquitetura, que o projeto não tem que ficar no papel. Se o projeto vai ser executado, nós temos responsabilidade sim, na qualidade, no como e com quanto essa obra vai ser construída. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!